jogadores que estão há mais tempo nos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E ele incluiu o Rodolfo Rodrigues, o Internacional, que até agora estava na Série A. Né? Então, o mais longevo, Fábio do Cruzeiro. É verdade. 12 anos de Cruzeiro. O goleiro Fábio do Cruzeiro. É o mais antigo, esse filho é mais tempo de casa. Olha, o Grêmio tem o Marcelo Groy. 11 anos no clube, o Marcelo Groy. No clube como Grêmio. Como profissional. Ele tem, na verdade, ele da base tem uns 18 já. Mas no 55 anos de Grêmio tem mais ou menos. Então, é muito legal. Denis do São Paulo aparece em terceiro lugar com 7 anos e 8 meses. Tá certo, Márcio? 5 jogos. Não importa, não importa. Ele tá num clube importante muito tempo. Se ele... Não, é que o cara ficar todo esse tempo no clube sem sair, porque ele também... tem qualidade, né? Foi um bom reserva. Se não tá, reserva, tudo bem. E reserva de Rogério Ceni. E vai ser Botafogo. O Botafogo tem o Jefferson, o goleiro. Também goleiro. Então, um pouquinho menos do que o Denis. 7 anos e 5 meses. 7 anos e 5 meses também, o Gum, zagueiro Isso é impressionante. do Fluminense. Um pouco de raiva. Olha, né? O Atlético Paranaense tem o David, o volante. Ele se merece. 7 anos. O Corinthians tem o Danilo. 7 anos. O Santos tem o Vladimir, goleiro. 7 anos. Tem mais aqui. É legal esse dado aqui. O Atlético Mineiro tem o Leonardo Silva. E o Giovani, goleiro, ambos com 6 anos. A Chapecoense, o Neném, o meia, Neném, 6 anos. O Vasco tem o Luan, o zagueiro, 5 anos e 4 meses. O Avaí tem o Marquinhos, é verdade, o Marquinhos tá lá um tempão. Marquinhos, São Paulo. Meia, Marquinhos, 4 anos lá. O Flamengo tem o Gabriel, o meia atacante, 4 anos. O Palmeiras aparece agora o primeiro do Palmeiras é o Fernando Praz. 4 anos. 2013. O Carlinhos, lateral esquerdo do Coritiba, 3 anos e 3 meses. O Internacional tem o Valdívia, 3 anos e 2 meses. Pouco, né? Tá mudando muito. O Vitória, o José Wellington, o volante, com 3 anos. O Atlético Goianiense, o Marcos Vinícius, com 2 anos e 9 meses. A Ponte Preta tem o Jefferson, lateral direito, 2 anos. E o último da lista, Nossa, se ficar 2 anos na ponte, o cara é... Yuri, do Bahia, 2 anos. Chamou a atenção. Tem o Sport, o Magrão do Sport, o goleiro. 11 anos. Mas aqui não consta, porque não é da Série A, né? Não, é Série A. Série A. Eu pulei. Magrão, goleiro, 11 anos no Eu pulei. Sport. Então, eu tô no Futebol em Números, que é o blog do Rodolfo Rodrigues. Então deve ter sido o Rodolfo. Bom, tudo bem. Agora a pergunta é: chamou a atenção? O goleiro fica um tempão, né, cara? É mais fácil, mas ao mesmo tempo é o mais difícil pra jogar. Também, que é o caso, por exemplo, tem aí reservas como o Giovani, por exemplo. O quanto tempo, por exemplo, ficou no Palmeiras? Diego Cavalieri, o Bruno, o Deola, para poder conseguir jogar no Palmeiras. Prado também. Por exemplo, o Arley foi recordista de partidas pelo Goiás com 7.926 jogos, porque dificilmente se compra goleiro. E às vezes um goleiro do nível do Arley não interessa tanto pro mercado. Então o goleiro é uma tendência do goleiro ficar mais. E para pegar no futebol de São Paulo, só não precisa nem ir longe, né? O Rogério Ceni, 25 anos de São Paulo, Marcos praticamente 20 anos de Palmeiras. Então você fica um pouquinho mais, né? E o jogador é mais visado, o jogador de linha, né? Então o goleiro tende a ser mais longevo. Falando em goleiro, tem um gol bonito de cobertura aí que um goleiro vai tomar. Só lembrando que é um gol corporativo. Eu tava jogando pelo time da comissão técnica, eu queria ajudar os meus companheiros e ao mesmo tempo que ajudava meus companheiros, denegri de vez a minha imagem como goleiro ao tomar um gol ridículo do Fred Júnior. Mas você é craque. Meu caro Flávio Prado, outro craque. Flávio, já diria Beto Salles. Chamou a atenção você, esses números, não tem novidade? Houve um momento em que o goleiro brasileiro ele era completamente desprestigiado no exterior, ele praticamente não existia. A grande meca do futebol era a Argentina. O Brasil trouxe vários goleiros argentinos, até o Uruguai, o Mazzucchelli, que marcou muito, Rodolfo Rodrigues marcou. Tem um período de Serras, um monte de goleiro importante da Argentina.
Aí o seu Valdir Joaquim de Moraes virou esse jogo com a criação da profissão de treinador de goleiros. E aí o Brasil passou a ser um exportador. Primeiro foi o Tafarel e hoje tem vários goleiros brasileiros lá fora. Mas esse boom também deu um tempo. Aí a gente nota, por que tem goleiro mais velho? Porque os mais jovens, eles estão sendo levados. Hein? Quando aparece, os caras já levam. Então isso faz com que não exista uma renovação. Aqueles mais velhos que estavam ficando por lá, eles não terão mais mercado. Quando o clube encontra um goleiro de razoável para cima, não se desfaz. Então, e passa o momento da negociação. Sempre existe uma primeira parada na Europa. Um time pequeno contrata, aí se ele se firmar, ele vai em frente, salvo exceções. Então é assim que a coisa funciona por lá. Tem aquela também de que então, o goleiro tem que ter experiência. Né? Aí o cara quando reserva muitos anos e depois quando entra no time já tem 28, 30 anos, aí fica mais um tempão. Ficando, né? Porque o que aparece de jovem que começa a se destacar, eles já estão levando. Então você vai ficando com aqueles que você já tem, que são caras rodados e tal. Acho que é por aí que a gente tem essa explicação. Tá. Agora é assustador, você vê times importantes com o cara mais longevo tem 4 anos, 3 anos, o Flamengo mais longevo tem 4. É impressionante. Né? O Palmeiras, tirando o Fernando Praz, quem é o mais longevo ali do Palmeiras? Ou seja, você vê que mudou tudo, 2015 pra cá, se bobear, 2015 pra cá. Quem tem mais 2 anos e 9 meses, ela monta um time pro Campeonato Paulista e outro pro Brasileiro. O Cruzeiro, se você tirar também o goleiro, né, e vários, tira os goleiros, você vai ver que a mudança é aquela história de o time vai mal numa temporada, troca tudo, ninguém presta, ninguém serve, aí você tira tudo, traz jogador da mesma qualidade, do mesmo jeito, aí não muda nada. Sei lá, cara, isso é assustador. Times importantes não cria identidade, não cria liderança, né? Times igual o Palmeiras, devia ter cara ali com 10 anos de linha, né? 12, piorou, né? 8 anos, sei lá, né? Sobre isso, alguém quer falar mais alguma coisa? Mas isso deixa claro também o que o Zé tá falando, a falta de gestão que a gente tem no nosso futebol. Isso é óbvio, a gente troca um diretor de futebol, troca todo mundo, troca um treinador, troca todo mundo. É a falta de gestão que a gente tem. Que é normal. Você viu o David Neres? Não, claro. O cara não quer ficar mais hoje, claro. O cara pinta qualquer coisa, ele quer ir embora. Mas não é qualquer coisa também, né? Não, pra ele foi excepcional, mas tô dizendo, tem muito jogador aí que pinta uma coisa pra sair por causa Mas é um erro dele? Não, faz parte. O cara quer fazer independência financeira dele. Eu acabei de publicar no meu blog, como diria o Nelson César, muito obrigado. No UOL, uma suposição que eu fiz. Um trabalho meio chatinho, mas ficou divertido. Eu escalei, não 20, mas 19 equipes do Brasileiro, como se o mercado fosse até o final do início dos anos 80, ou seja, mercado italiano fechado, mercado espanhol só com 2 estrangeiros, inglês muito difícil de ter, e não tinha a China, mal começava, por exemplo, a Arábia Saudita, o mundo árabe não existia. Então, se todos os jogadores brasileiros estivessem, digamos, disponíveis para atuarem no Brasil, claro que é uma suposição que você tenha jogado, alguns clubes poderiam contratar um ou outro, eu fiz mais ou menos dentro de uma certa afinidade, pensando como treinador, e cada um pode fazer a sua, mas digamos, todos os jogadores de passaporte brasileiro e alguns estrangeiros que a gente tinha nos anos 70, e até 2, por exemplo, São Paulo tinha Pedro Rocha e Forlan, com os elencos atuais fazendo uma suposição. É uma pena. Daria um campeonato tão sensacional. Só pensar os que estão lá fora. A gente reclama às vezes da qualidade, mas o campeonato brasileiro que a gente poderia ter, se todos os atletas estivessem aqui no Brasil, é um negócio impressionante. Eu usei também como critério o clube de onde eles saíram. Então, por exemplo, caso do Kaká. Kaká foi de São Paulo para Orlando City, ele voltaria para o São Paulo, né? Daniel Alves saiu da Bahia para a Europa, mas eu acho que pelo nível dele hoje não estaria no Bahia. Então eu botei, por exemplo, no Flamengo, que teria um poder aquisitivo. É impressionante, você pega times como a Ponte Preta ou a Chapecoense e você pegaria, e olha, eu não estou nem usando hoje atletas reservas, por exemplo, do Corinthians, do Flamengo, do Cruzeiro, do Palmeiras, que você pegaria esses hoje que não teriam espaço, que hoje tem espaço, não teriam espaço, iriam para equipes de menor investimento. Gente, a qualidade do campeonato foi um negócio impressionante. Então, assim, quase como a Champions, como a gente tinha no Robertão, por exemplo. Esse seria o mundo ideal, né? Exato. Por exemplo, um Santos que eu escalei aqui, só para pegar o Santos. Vanderlei, Danilo, Kleber, Gustavo Henrique e Zeca. Thiago Maia, Renato, Gabigol, Lucas Lima, Neymar e Ricardo Oliveira. Gabigol, Lucas Lima, Neymar e Ricardo Oliveira. Isso tem nego bom fora ainda. Não, falando, sobrando um monte de gente. O Flamengo, Júlio César, Daniel Alves, por aquilo que eu falei, Hever, Rafael Vaz e Jorge, que não teria saído. Rômulo e Arão, Conque e Diego, por exemplo, Roberto, Firmino e Guerreiro. Firmino é um cara que poderia estar no Flamengo.
O Vasco, que a gente reclama muito, só pegando basicamente os times do Vasco, você podia montar um time com Alex Teixeira, Nenê e Felipe Coutinho e o Luiz Fabiano, que ele tá interessado. Imagina o do Felipe Coutinho no Vasco. Fechou o Kelvin hoje, o Vasco. Então, o Kelvin é um cara que... O Kelvin era um cara que, por exemplo, eu não coloquei nesses jogadores, até porque o Kelvin tava nesse negócio, eu não quis botar ele num time, porque ele ia acabar acertando com um. Mas assim, vários jogadores que hoje a gente fala de titulares... não estariam nem perto. Estariam hoje em equipes menores. Série B, que também, evidentemente, seria mais qualificado uma Série B. Mas o mundo mudou. Né? Claro, é o que temos hoje. É o que temos. Né? Mas imagina o que poderíamos ter. Mas não só, acho que não só pelo mercado ter aberto, Vanderlei, e muito também, volto a dizer, de gestão. A gente tem hoje cara bem meia boca indo embora. A gente tem cara meia boca indo embora. Mas se o cara meia boca vai embora, ótimo. Ótimo. Não, mas é que vai o bom, o excelente, o médio, muito bom, o médio, nem o meia boca fica. A gente tá ficando com a baba na baba. Se o meia boca vai embora, na minha visão, claro, a meu ver, ótimo. Vamos colocar outro. Pode ser que o cara que por um lado vão aparecendo mais oportunidades para jogadores.